Graça e paz, queridos. Muito boa noite. Que bom, mais uma vez, poder estar aqui com você, entrando na sua casa, para que a gente possa crescer e crescer mais um pouco dentro daquilo que o Senhor tem para nós, não é verdade? Temos vivido dias tão bons aqui na nossa rede de homens, com palavras, com testemunhos, tantos acontecimentos edificantes que nós temos apresentado aqui para você. Eu peço a você que fique bem atento, né? E faça sempre bom uso dessas palavras, dessas mensagens que nós estamos trazendo aqui para você. Se abasteça disso para que você cresça e cresça como um grande homem, um nobre do céu, um nobre de Deus. Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida e através da sua vida. Então, fique bem atento, fique atento a tudo que nós vamos conversar aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus vai trazer um recado do céu para nossas vidas nessa noite. Queria lembrar você de não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, para que a gente possa continuar crescendo. E você que nos visita aí pela primeira, segunda ou terceira vez, fique muito à vontade em nosso meio. Você é a razão de estarmos aqui também. Então, participe com a gente aí através do nosso chat, pode compartilhar à vontade, pode, se você tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma pergunta aí para que a gente possa estar esclarecendo, fique muito à vontade em estar fazendo parte desse tempo conosco. Amém? Eu queria colocar um vídeo para vocês, como a gente faz sempre aqui de costume, do apóstolo Joel, né? O nosso apóstolo tem trazido algumas direções para nossas vidas. Então, eu queria que você ficasse bastante atento em mais esse vídeo que ele vai falar com você nesse tempo, ok? Vamos assistir então? Vamos romper os nossos limites, limites que foram colocados sobre a nossa vida. Eu quero dizer a você que é uma palavra de Deus para você hoje que pode direcionar, abençoar você, fazer diferença poderosa sobre a tua vida. Deus ele vai falar contigo através do profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, ele tem uma conversa com Deus, onde Deus pergunta a Jeremias o que ele estava vendo. E a verdade é que Jeremias ele responde dizendo: olha, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aquela vara de amendoeira tinha um sinal profético, porque assim como a amendoeira em Israel, quando está terminando o inverno, a amendoeira é a primeira árvore a começar a dar os seus frutos, na verdade as suas flores. Entende-se que ainda no inverno ela já começa a dar algum sinal. O que Deus está mostrando ali para Jeremias é que as profecias liberadas sobre a vida de Israel estava pronto para acontecer antes do tempo esperado. Por quê? Logo Deus responde no versículo 12: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus está dizendo que, olha, você viu certo, porque assim como essa amendoeira, ainda no inverno, quando todas as árvores ainda estão ainda secas, ela começou a dar suas flores, assim será a minha palavra sobre a minha vida. Eu velo por ela. Eu quero adiantar minhas promessas sobre a tua vida. Eu quero cumprir a minha palavra sobre a tua vida. Eu quero dizer a você hoje, você vai romper esse limite hoje. As promessas que o Senhor liberou sobre a tua vida, cada uma delas, o Senhor está dizendo: eu tenho pressa, eu quero cumprir cada uma delas sobre a tua vida. E assim como a árvore da amendoeira, que ainda diante de todas as outras secas, e ela única no meio ainda florescendo, assim será a tua vida. Muitas pessoas ainda podem estar esperando. Você já está lá na frente, você já está rompendo, você já rompeu o teu limite e vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Uau! Você recebe essa palavra sobre a sua vida, querido? Receba aí. Deus tem pressa em fazer algumas coisas na minha vida e na sua vida. Nós precisamos estar atento a isso, para que essas promessas se cumpram em nossas vidas. Você precisa entender que Deus vela pela sua palavra.
Ele não volta atrás, ele não se arrepende de ter liberado uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele vela para que aquela palavra se cumpra em nossas vidas. Então nós precisamos nos colocar debaixo desse céu de Deus, debaixo da sua vontade, para que essas palavras, elas se cumpram. E como o apóstolo falou, Deus está com pressa de fazer algumas coisas nas nossas vidas. Então receba essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus, queridos. Eu queria também compartilhar com você um outro vídeo aqui de um irmão nosso, discípulo da nossa casa. A gente tem recebido alguns feedbacks aqui da nosso tempo aqui da rede de homens. Pessoas têm crescido, têm eh, recebido algo do coração de Deus, têm tomado posse disso e têm testemunhado para nós. Eu já queria deixar para você aqui. Você, que essa palavra, esses testemunhos que têm alcançado a sua vida, têm feito de diferença na sua vida, queria pedir a você, grave um videozinho de 2, 3 minutos para a gente, envie para a gente, para que a gente possa também estar passando aqui na rede e edificando a vida de outras pessoas. Vou chamar esse vídeo aí do nosso irmão Adilson, ele compartilhou esse vídeo com a gente e eu queria compartilhar com vocês nessa hora, ok? Fique atento aí. Shalom! A paz do Senhor seja com cada um dos que estiverem assistindo esse vídeo. Passando para poder dar um alô aí para a galera. Essa rede de homens tem feito diferença na vida de muita gente, inclusive na minha. São muitos testemunhos de pessoas, né, que já vivenciaram muita coisa na vida, com grandes experiências e uma vivência com Cristo devotada, temente. Confesso que achei que ia ser uma roupagem diferente, mas as pessoas que têm ido até a igreja e têm levado a palavra para nós, e a gente vê que tem até algumas mulheres que participam da rede, assistem as pregações, assistem os conselhos, e eu acredito que passem a seguir, modificar um pouco, porque acaba melhorando o seu próprio casamento. Mas tem sido um tempo muito edificante de a gente parar para poder ouvir um pouco mais da palavra. A gente sabe que esses pilares eles têm se fortalecido com a oração, com a comunhão, palavra, adoração, tem se fortalecido nesse tempo. E como o pastor Rabson falou, espero que quando a gente sair desse período, que a gente saia diferente de como nós entramos. E que isso fique notório nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso jeito de se comportar com a nossa família e com as pessoas em volta. Obrigado a todos. Deus abençoe. Ah, que legal, hein? Tá vendo aí? Então grave o seu vídeo aí, envia pra gente aí também, testemunhando do que Deus tem feito na sua vida através dessa rede, desse tempo que nós temos tido aqui. Eu creio piamente no que a Dilson falou aí. Nós vamos sair muito mais fortes e melhores depois desse tempo de pandemia. Mas eu preciso me abastecer de Deus para isso, não é verdade? Então, se abasteça de Deus para que você também saia mais forte, para que você saia encorajado, para que você saia bem melhor do que quando começou isso tudo, ok? Nós vamos passar agora para o nosso tempo de palavra, de ministração, né? Estou aqui já com um amigo, irmão e discípulo dessa casa também, Alex. Alex amigo, né? Nosso discípulo aqui da casa, seminarista também, da comunidade Vida. E ele vai compartilhar conosco nessa noite algo que Deus tem colocado no seu coração em secreto. Então, fica bem atento aí a tudo que a gente vai compartilhar, vai conversar aqui. Queria desde já estar agradecendo a Alex por prontamente estar atendendo o nosso chamado aí.
E estando debaixo da vontade de Deus, né? Amém, pastor. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Ide Deus. e pregai o evangelho a toda criatura. Então a Amém. gente está fazendo isso, né, Alex? Verdade. Pregando o evangelho, né? Então fica muito à vontade, Alex, nesse tempo aí, para compartilhar com esse povo lindo aí tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém, pastor. Eu que agradeço a oportunidade, né? Já estava te devendo essa vinda aqui. Você tinha me feito o convite uma vez e aconteceu um imprevisto, não pude vir, mas aprove a Deus, né? E a vontade dele de estar aqui hoje, né, trazer uma mensagem a todos vocês, aos irmãos, às irmãs, né, de como é importante, né, fazer a vontade de Deus. Eu tenho várias experiências na minha vida em relação a isso, em fazer as minhas vontades, e muitas das vezes eu quebrei a cara, né? Passei por várias situações ruins, né? Mas depois que eu percebi que eu estava fazendo errado, que eu tinha que deixar a minha vontade de lado e fazer a vontade de Deus, eu acredito que eu tenho vivido os melhores anos da minha vida, né? Muitos aqui já me conhecem, sabem um pouco da minha história. E é mais ou menos isso. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a vontade de Deus, né? Alguns versículos, né, que eu estudei na Bíblia. E vou pegar um ganchinho também, né? Da pregação de domingo do pastor Haverson, né? Acredito que ele esteja assistindo a gente agora. Obrigado, pastor, pela a sua inspiração. Me inspirou a dar essa mensagem, porque eu acredito que ela vai se encaixar, né, um pouco no que o Senhor nos direcionou no domingo, né? E a vontade de Deus, ela é desde o início da criação do homem, desde antes da criação do homem. Deus teve sempre vontade de estabelecer a vontade dele aqui na Terra, né? E nisso tudo ele criou a Terra, criou as coisas, mas ele precisava de alguém para cuidar das coisas dele aqui, né? Que ele queria que cuidasse dos animais, das plantas e tal. E foi onde ele criou o homem, né? Criou Adão e Eva. E a vontade dele que o homem vivesse desde aquela época o melhor dessa terra. Que ele usufruísse do melhor dessa terra. Que ele aproveitasse o melhor dessa terra. Isso está lá em Gênesis 2, né? Versículos 15 ao 17, né? Que diz assim... E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, ou em algumas versões, né, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aqui a gente já vê, né, que Deus já tinha a vontade do homem cuidar das coisas dele aqui na Terra, né? E ele aqui já estabeleceu 2 princípios básicos para que tudo corresse bem, né, desde aquela época. Era fazer a vontade dele e obedecer, né? Esses 2 princípios, acredito que se o homem cumprisse o que realmente Deus queria, a vontade dele, e obedecesse o que ele tinha proposto, acho que muitas coisas hoje seriam diferentes na nossa vida. Né, pastor? Mas acontece que o homem, ele tem uma natureza, assim, eu queria depois conversar com um psicólogo, de repente o Rafael Amorim, nosso, né, amigo, irmão aqui da igreja, me explicasse um pouco o que passa na cabeça do homem quando você recebe uma proposta, uma ideia, e você muda totalmente o rumo do negócio, né? Foi o que aconteceu com Adão e Eva, né? Eva, na natureza dela humana, né? Não sei o que passou na cabeça dela naquele momento, né? Quando ela, não sei se ela recebeu alguma informação errada, né? Alguma coisa assim, mas acredito que ela deixou prevalecer nela a vontade dela. Às vezes a gente vê umas coisas assim interessantes na nossa vida, né? Né? Você vê telefone, carro, coisas, você olha aquilo, cara, que enche os nossos olhos. Desejável, coisa desejável, né? Foi o que aconteceu com ela. Às vezes Adão não passou realmente o que tinha que passar para ela, não sei, né? Mas acredito que ela olhou aquela fruta
da árvore do conhecimento do bem e do mal e deixou aflorar a vontade nela. E Satanás, ele ouvindo aquela situação, acredito que ele assim, cara, é agora que eu vou quebrar eles no meio, vou aproveitar que o desejo do homem que está aflorando e vou lançar minha semente. Se der certo, bem. E foi o que deu, né? O que aconteceu, né? Em Gênesis 3, né? Gênesis 3, do 6 ao 11, né? Que vai mostrar exatamente o que passou na mente de Eva. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu dela. Né? Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi soar a sua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nus? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Ali a gente já vê, né, que eles já quebraram um princípio, que é que já desobedeceram, né? Desobedeceram o que Deus, tanto é que Deus falou que vocês comeram o que eu falei que não era para comer. Isso às vezes acontece na nossa vida, né, pastor? Às vezes a gente recebe uma ordenança, um pedido, uma coisa, cara, não faz isso. Se você fizer isso, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E nós, muitas das vezes, a gente vai assim, mas, pô, o que tem, né? Nada a ver. Rapidinho, né? E a gente vai lá e faz aquilo que não é para ser feito, e às vezes acaba quebrando a cara, se machucando, e a gente depois quer culpar alguém nessa história toda. E às vezes o culpado somos nós mesmos. Não é verdade, pastor? Às vezes nós temos a facilidade assim, de querer culpar alguém, ou botar culpa em alguma coisa, mas a gente não consegue ver o nosso próprio erro. Onde foi que eu errei? O que eu fiz? Hoje você sabe que você errou, mas não quer dar o braço a torcer. Então, Alex, isso é uma verdade que você está falando, e eu começo a olhar e entender que essa árvore, ela hoje está diante de nós todos os dias. Sim, com certeza. Porque, como a própria Bíblia vai dizer nessa narração que você fez aí agora, a árvore era boa e agradável aos olhos. Sim. E essas coisas aparecem para nós de uma maneira muito boa, muito agradável, né? E a gente precisa estar muito afinado com Deus, porque a gente, às vezes, olha essas coisas e acha que é algo de Deus e não é de Deus. Sim, é isso aí. E aí a gente acaba tumultuando a nossa vida e depois fala assim, poxa, mas foi Deus que me falou? Mas você tem certeza de que foi Deus mesmo que te falou isso? Verdade. Né? Você vai ver que Adão, mas foi a mulher que tu me deste. Sim. A gente está sempre terceirizando, né, essa culpa, esse erro que comete. A gente não, poxa, eu errei de fato, eu preciso voltar. Eu entendo que se Adão fizesse isso, tomasse para ele a responsabilidade. Não, eu errei, cara. Me perdoa, eu não vou fazer mais. Eu não me atentei para a palavra que você lançou sobre a minha vida, que não era para fazer. A história poderia se mudar e ser diferente. Ser totalmente diferente, né? Sim. E às vezes, esse problema de não fazermos a vontade de Deus, querer fazer a nossa vontade e desobedecer algumas coisas, tem as consequências. Muitas consequências, né? E uma delas a gente vai ver aqui, ó, no versículo, continuando, né, no capítulo 3, no versículo 23 e 24, né? Que diz assim, em Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada para que
andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Né? Ou seja, o que Deus fez? Puniu eles. Né? Todas as vezes que a gente faz alguma coisa de errada, tem consequências. Vai colher consequências. Eu mesmo, já aconteceu várias vezes, de eu assim, querer fazer a minha vontade. Né? Uma vez eu passei por uma experiência, eu ainda não era convertido ainda, né? Eu estava, assim, acho que uns 3 anos de casado com a Evinha. E uma certa vez eu gostava muito de jogar bola, né? Você sabe que a gente jogou bola muitas vezes juntos, né? E aconteceu de tá chovendo um domingo, a gente tinha mania de sair desses timezinhos cata-cata, assim, né? Cata um aqui, vamos jogar em tal lugar. Aí fomos, beleza. E eu fui convidado para ir jogar, né? E tava chovendo. E aí vinha, Alex, não vai, meu. Não vai, tá chovendo, não sei o quê. Eu vou sim, cara, eu vou, porque você quer mandar na minha vida? Eu sei o que eu tô fazendo, eu vou. E nessa brincadeira aí, passou o dia, chegou a noite, nada de chegar em casa, chega um telefone para vir avisando que eu estava no hospital e que eu tinha quebrado o nariz. Olha o problema que me arrumou esse negócio. Eu tive que fazer uma cirurgia no nariz, fiquei uma semana com 2 pinos enfiados no nariz. Por quê? Porque eu quis fazer a minha vontade. E naquela época eu ainda não era convertido. Imagine agora que a gente é convertido, a gente sabe, conhece a palavra, né? E a gente ainda continua fazendo a nossa vontade. Isso que é triste, é pior ainda, né? Conhecer a palavra e fazer tudo errado, fazer tudo ao contrário. E a gente tem que entender que a nossa vontade, ela não pode prevalecer na nossa vida, né, pastor? O que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Porque todas as vezes que a gente vai querer fazer por conta própria, com nossos próprios braços, né, a palavra diz, né, que maldito é o homem que confia no homem. Eu entendo que aquilo dali seja assim, maldito é o homem que confia em si mesmo, na sua força. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer, cara. Né? Tem que ter Deus, Deus tem que estar junto, Deus tem que estar no meio de tudo, né, na nossa vida, em tudo. E às vezes a gente pensa que aquilo ali é a vontade de Deus, né, e não é. Às vezes é porque você se sente massageando o seu ego e acha que é de Deus. E às vezes não é. Então, antes de você fazer qualquer coisa que você sente vontade, consulta ao Senhor primeiro. Vá ao Senhor, ora. Senhor, é da sua vontade? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Porque às vezes pode vir sinais para você confirmando que é para você fazer, né? Mas não é o momento ainda de fazer. É o tempo. A gente tem que dar tempo ao tempo de Deus. E aí a gente tem essa mania também de querer adiantar as coisas, dar uma ajudinha, né? Adiantar, dar uma forcinha. Pô, já deu o sinal, mas o que eu vou fazer? Eu vou adiantar logo isso aqui, porque quando chegar o tempo eu já estou com tudo pronto. E às vezes não é o tempo de você. Com certeza Deus vai te dizer, esse é o tempo, é agora. Aí você vai fazer tudo que tiver que fazer e vai fazer o que tem, né? A sua vontade. E muitas das vezes a gente pensa assim. Aí a gente acaba ajeitando, fazendo tudo que tem que fazer, e não acontece, aí pronto. Aí já começa a culpar um, culpa o outro, culpa o próprio Deus. Pô, Senhor, o Senhor me deu o sinal, falou que era para eu fazer e agora está acontecendo isso? Por quê? Porque a gente não deu tempo ao tempo. Não deu tempo ao Senhor. Eu acho interessante também, Alex, que a gente vai olhar para a palavra de Deus como num todo e a gente se inspira muito, né, quando a gente vê esses grandes homens que a Bíblia narra, né, falando. Enquanto você falava aí, me veio a passagem do apóstolo Paulo, quando ele falou assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele já estava dizendo isso. Eu já não vivo mais debaixo da minha vontade. Eu vivo debaixo da vontade do Deus que me criou, do Deus que eu sirvo, né? Para mim, o que importa é fazer a vontade dele, né? Então, a gente precisa, assim, entender e crescer nisso, porque nem sempre, ou quase nunca, a nossa vontade é a vontade de Deus. Sim, com Mas a gente certeza. precisa entender Deus como um pai. Para Caleb, o que você quer para Caleb? Quero o melhor para Para ele. Evelyn. Também. É o melhor. Então, a gente precisa entender que Deus, como pai, ele quer o melhor para a gente.
Sim, Então, verdade. a gente, quando faz a vontade do Pai, a gente só tem a sair ganhando. Sim, O maior verdade. beneficiado somos nós mesmos, não é isso? Verdade. Muitas das vezes, né, eu lembro que as crianças, ah, pai, eu quero isso, tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo. E às vezes eu via que não estava merecendo e não fazia para eles. E aí eles ficavam emburrados às vezes comigo, ficava triste, tal, tal, tal. Mas depois lá na frente eles entendiam, né, que não era o momento certo de fazer as coisas. Então, a gente tem que entender que isso pode, isso não pode, agora não é o tempo, você não Sim, está preparado para isso ainda. sim, Não é sim. isso? Às vezes a gente não está preparado, às vezes não estamos preparados, às vezes, para o que Deus tem para a gente. Muitas das vezes é isso, porque às vezes Deus vai, se você sonha, ah, Senhor, eu desejo um carro, tenho vontade de ter um carro, ter uma moto, ter isso, ter aquilo. Aí você fica falando, Deus, tá bom, eu vou te dar. Aí você vai, pega aquela benção que Deus te deu, aquela vontade sua, e você acabar transformando em maldição na sua vida, né? Isso acarreta consequências terríveis. Aí acaba depois o cara se afastando do caminho do Senhor, fazendo coisas que não é para fazer, né? Aí os outros de fora, pô, mas o cara pediu um carro e está fazendo coisa que não era para fazer? Está pedindo uma moto, está fazendo o que não era para fazer? Né? Então Deus sabe exatamente o momento certo de fazer as suas vontades. Eu falo que a nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. O nosso sonho tem que estar alinhado com os sonhos de Deus. Às vezes os nossos sonhos, eu tenho vários sonhos, o senhor tem, todos têm, né? Mas às vezes são sonhos assim que aos olhos de Deus não é agradável. Às vezes você realiza um sonho na sua vida, realiza uma vontade na sua vida, só que depois você vai fazer aquilo totalmente diferente que foi proposto por Deus para a sua vida, né? Deus tem um propósito para a gente, né? Ele tem uma vontade que a gente seja pleno, que a gente seja próspero, né? Isso Deus, desde o início da criação, né? Como a gente leu aqui, que a vontade de Deus é que vivemos o melhor dessa terra, que a gente possa viver, usufruir do melhor dessa terra. Só que a nossa natureza nos leva, às vezes, a caminhos que nos tira dessa rota da vontade de Deus, né? E às vezes a gente quer pegar atalho aqui, atalho ali, quer dar uma ajudinha para Deus, né? E acaba quebrando a cara. Aí depois fala que minha vida não muda, minha vida é assim, minha vida é assada, eu estou na igreja, cheio de problemas, eu não consigo mudar. Ah, fulano, você orou para mim, não resolveu nada, não está resolvendo nada. Mas você já parou um pouquinho para pensar se você mudou você mesmo? Se você mudou as suas atitudes? Você mudou as suas vontades? Você está fazendo realmente a vontade de Deus? Se você não fizer isso, meu filho, sua vida não vai mudar nunca. E foi o que aconteceu comigo. Eu mesmo, dentro da igreja, já contei esse testemunho aqui várias vezes, que eu dentro da igreja, às vezes, né, eu sou ministro de louvor, estava tocando aqui, o meu corpo aqui, mas a minha mente e meu coração longe. Porque eu estava aqui fazendo, não estava fazendo a vontade de Deus, né, assim, para agradar a Ele. Eu não estava fazendo a minha vontade, às vezes eu não tinha vontade nem de estar aqui, né, e estava cumprindo o protocolo, fazia a vontade do homem. E isso me acarretou várias consequências. Pastor, eu vou contar um breve testemunho. Teve um ano na minha vida que eu fiquei um ano, né, sem fazer um desenho. O senhor sabe, né, que eu trabalho com projetos, essas coisas. Eu fiquei um ano, pastor, sem fazer um desenho. Evinha está de prova, depois ela pode confirmar isso. E nada de pintar projeto, nada de pintar serviço, nada. Um ano. E chegou um momento que eu cheguei para a Evinha, conversando, eu falei, Evinha, o que está acontecendo na nossa vida? Gente, não sei, cara, a gente tá lá na igreja, tá isso, a gente vai, tal, e conversando, ela falou para assim, Alex, vem cá, a gente está fazendo as coisas do Senhor por amor a Ele? A gente está fazendo as coisas pela vontade dEle, ou a gente está fazendo pela nossa vontade? Aí aquilo foi e me despertou. Eu fiquei um ano, nesse ano que eu fiquei, né, sem fazer nada, eu fiquei um ano sem dar dízimo. Eu fiquei também, porque vou ficar dando dízimo, vou ficar barganhando com o Senhor.
Pô, será que é assim que tem que ser? Pô, de dar e ficar trocando figurinha? Né? Eu fiquei meio revoltado vendo aquela época, fiquei meio doido, né? Mas aí a Vinha falou isso comigo, cara, aí a gente parou, orou, falou assim, Senhor, primeiro nos mostra onde nós estamos errando. Aí a gente orou e a gente sentiu a mesma sensação. Primeiro de tudo, dizimar. Passado ao dízimo, independente da situação que estejamos passando, começamos a dizimar. Que isso é uma vontade de Deus. Tanto é que Deus fala, trazei a mim os dízimos e ofertas à casa do tesouro e eu abrirei as janelas dos céus. É um princípio de fidelidade. É um princípio de fidelidade, né? E depois, fazer a vontade dele, deixar a nossa vontade de lado e começar a fazer a vontade dele. Foi depois daí, pastor, que a gente começou a fazer isso, fazer a vontade de Deus, deixar Deus trabalhar na nossa vida, independente da nossa situação. As coisas começaram a mudar da tal forma, que assim, é difícil de explicar, cara, como que as coisas estão acontecendo. Como eu falei, estou vivendo os melhores anos da minha vida. Nesse momento que nós estamos passando de pandemia, né? Cara, assim, tem pintado muito serviço para eu fazer, né? Eu estava conversando antes de chegar aqui hoje, eu falei com o senhor, pastor, eu estava fazendo um serviço ali para um rapaz, né? Vim para cá, vou sair daqui, vou fazer um outro serviço, e Deus está me abençoando. Por quê? Porque eu tenho feito a vontade do Senhor. Eu tenho buscado fazer a vontade, eu tenho buscado obedecer a Ele. E isso tem me trazido benefícios tremendo. E a gente, trazendo essa história toda, depois desses erros todos de Adão e Eva, de trazer essas consequências todas para nós, né? Eu falo que Deus tinha uma carta na manga. Né? Quem gosta de jogar baralho, né? Fala que é o Coringa. Né? Esse Coringa nosso era Jesus Cristo, né, cara? Ele enviou Cristo aqui, né, para restabelecer a vontade dele na terra, né, para Cristo nos ensinar a como fazer a vontade do Senhor, como conseguir viver nesse mundo ruim, nesse mundo perverso, fazendo a vontade do Senhor e tendo benefícios da vontade dele. Vamos dizer que Deus falou assim, não vamos ficar só nas palavras, vou mandar um modelo para vocês. Sim, siga esse modelo agora. Siga esse modelo agora, né? E a gente seguindo esse modelo de Cristo, cara, a gente vai viver realmente o melhor dessa terra. Eu acredito que muitos, né, estão vivendo um bom momento, mesmo nesse momento de pandemia. Eu acredito que todos aqueles que realmente estão fazendo a vontade de Deus e obedecendo a Ele, estão vivendo bem. Né? Eu falo que prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem. E a ausência da necessidade. Porque o restante é consequência. Né? Se você conseguir viver bem com aquilo e ser feliz com aquilo que você tem, você é próspero. Eu me considero uma pessoa próspera. Né? Eu, como nesse ano que eu falei com o senhor, que eu passei esse perrengue todo, eu tinha um bom salário no meu trabalho, na prefeitura, e não conseguia viver bem. Dívida até o pescoço, até o último fio de cabelo, e tudo atrasado, prestação de carro atrasada, luz, tudo atrasado, e ganhando bem. E hoje, graças a Deus, cara, eu ganho a metade do que eu ganhava antes, eu tô com o meu carro quitado, não tô devendo nada, né? E tô conseguindo viver bem, cara, feliz. Eu me considero uma pessoa próspera. Você tem tudo que precisa para ser feliz. É isso aí, eu tenho tudo que preciso para ser feliz. Né? E Cristo, ele veio, né, para nos ensinar a viver a vontade de Deus. Né? Lá em Mateus 26:39, Cristo nos ensina isso. Né? Cristo, ele veio na Terra, né, e ele passou vários perrengues, né, como diz aí a gíria, né, vários momentos ruins na vida dele. Todos já sabem da história, nos 4 evangelhos diz que Cristo sofreu perseguições, calúnias, né, tentaram matar ele várias vezes, né, e até que chegou um momento que ele realmente viu, agora vai se cumprir a vontade de Deus para a humanidade. E naquele momento lá, né, em Mateus 26:19 diz, e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia
não seja como eu quero, ou seja, não seja como a minha vontade, mas como tu queres, ou seja, como seja feita a sua vontade, né? Às vezes a gente está passando um momento ruim na nossa vida, mas às vezes a gente chega assim, não tem esse pensamento que Cristo teve. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Eu acredito que Cristo aqui neste momento, ele queria jogar tudo para o alto. Porque ele sabia o que ia acontecer com ele, ele sabia o problema que ele teria, né? Chicotada, cusparada, pancada, traição. Poxa, se a gente soubesse tantas coisas, se a gente conseguisse adivinhar o que ia acontecer com a gente, muitas coisas a gente deixaria de fazer. Com certeza. E Cristo, com certeza, eu acredito que ele ali naquele momento, ele queria desistir. É o que eu penso, né? Eu não sei, né, se eu estou falando alguma heresia, alguma besteira, mas eu acredito. Tanto é que ele fala assim, Senhor, se possível for, afaste-me esse cálice, afaste-me esse sofrimento, né? Porque eu não quero sofrer assim, eu posso até morrer, mas mesmo assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. Tremendo demais, cara. Gente, se a gente entender esse versículo e trazer isso para a nossa vida, cara, acho que nossa vida vai ser totalmente diferente, né? Totalmente diferente, diferente mesmo. E a gente tem que entender que, às vezes, o sofrimento que a gente tem hoje é vontade de Deus, né? Deus permite tudo na nossa vida. Deus não permitiu, né, lá na vida de Jó várias coisas acontecer, né? Jó sofreu pra caramba, pegou lepra, perdeu família, perdeu boi, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Virou um mendigo, praticamente. Mas logo depois, mas o que Jó falou? Senhor, mesmo assim, eu ainda te louvo, eu te adoro. Senhor é o Deus de tudo. Não blasfemou, não questionou. Senhor, que seja feita a tua vontade. E logo depois, a gente sabe da história que Deus restituiu 2 vezes mais. Pois, né? Mais lindo. O apóstolo Paulo também, eu sou muito fã do apóstolo Paulo, né? Ele passou por diversos momentos de adversidade na sua vida toda, e ele lá em Romanos 12:2, ele vai falar que a vontade de Deus ela é boa, Perfeito. agradável e perfeita. Sim, sim. Ele entendeu que as adversidades fazem parte da nossa vida, Sim, sim. né? Porque essa também nos fazem crescer. Mas a vontade de Deus, você está debaixo dessa vontade dele, né? Você vai estar debaixo de uma vontade boa, agradável E e perfeito. perfeita. Porque, como eu falei, o pai sabe o que ele tem e quer para os filhos. Verdade, verdade. Qual o pai que quer o mal do filho? Não tem, cara. Não tem esse. Vós que sois mal, sabe dar boas dádivas? Imagine o Pai Celestial. É verdade, verdade. Às vezes a gente acha que Deus não quer nada, não quer o melhor pra gente, né? Às vezes acontecem umas coisas na nossa vida assim, pô, Senhor, mas pô, por que o Senhor fez isso comigo? Por que eu tô merecendo isso? Às vezes é porque você fez uma coisa que não foi agradável a ele, né? Ele vai te punir, mas depois, ele, como um bom pai, ele vai te agradar, vai passar a mão na sua cabeça, né? Como a história do filho pródigo. Meu Deus do céu, que história linda do filho pródigo. Que história mais bonita que essa? Né? O cara pega o dinheiro dele, gasta tudo, né? Passa, faz uma festa danada na rua, daqui a pouco volta, quem tá lá esperando por ele? O pai de braços abertos, com roupas novas, um anel, sandálias novas. Então, Alex, e dentro disso tudo, eu fico olhando e vendo que existe um livre-arbítrio Sim, dentro disso sim, aí. sim. Se você quer, vai chegar um ponto que Deus vai permitir. Mas é por sua conta e por seu risco. Como aconteceu com o filho pródigo. Me dá meus bens, me dá tudo que é meu, que eu vou embora, vou fazer o que. Cara, não faz. Não é isso que eu quero tudo que é meu, que eu vou sair. Essa é a minha vontade, eu quero fazer isso. Pegou, Pronto. saiu, passou por poucas e boas, né? No final lá, ele já estava comendo junto com os porcos, É verdade. né? Aquela coisa toda. Mas o pai estava ali esperando, né? Porque o pai
tem sempre o melhor para o filho. Então, quando a gente faz a vontade do Pai, consequentemente, a gente vai colher o melhor para a gente. E nem sempre a vontade do Pai é a vontade que nos agrada naquele momento. É Mas na verdade. frente é que nós vamos ver. Poxa, é verdade. É verdade. Porque é assim, a nossa visão ela é limitada, né? A gente mal consegue enxergar 2 palmos na frente do nosso nariz. Mas Deus ele já está no futuro, Já está vendo lá na já está frente. vendo o futuro. Então, o que ele quer de nós, debaixo dessa vontade, é que no futuro a gente colha o melhor. Verdade. Eu acho que eu até comentei com o senhor uma vez daquele filme O Todo-Poderoso. Aquele filme ali, cara, se você parar para ver, né? Ali tem uma mensagem subliminar de Deus para nossa vida. Né? Você vê que o cara queria ser um âncora da televisão, queria ser o bambambam do negócio, ele era repórter de rua, né? E a vontade dele era essa, mas Deus não queria que ele fosse o âncora, Deus queria que ele continuasse fazendo o que ele estava fazendo, que ali ia ser muito melhor para ele. Né? E numa hora ele indo para casa e um monte de placa dizendo, rua sem saída, não vai por aí. Ele pedindo um sinal, né, de Deus, Deus, me dá um sinal, me mostra o que é isso, o que é isso, o que eu tenho que fazer. E tá indo, foi até que a hora que ele sofreu um acidente, para parar ali, porque lá na frente ele ia cair, parece que a ponte estava quebrada. Às vezes Deus faz isso com a gente, paralisa a gente ali naquele ponto, porque sabe, ali na frente vai acontecer um acidente com você, algo pior com você. Às vezes você quer fazer a sua vontade, né, e Deus vai te breca, te para ali, né, porque ele sabe, porque Deus vê lá no futuro. Você não consegue ver o futuro, você não é vidente. Né? Aquele que vê futuro é evidente, é do diabo, não é de Deus não. Né? E Deus sabe lá na frente. Então foi o que ele fez? Ele parou o cara ali e logo lá na frente, depois ele foi ver que a ponte estava quebrada, ele ia despencar lá embaixo e ia morrer. Isso acontece na nossa vida. Se a gente querer fazer as nossas vontades, a gente pode ter uma consequência muito pior. A gente pode chegar a vir a morrer fisicamente. Primeiro pode acontecer de morrer espiritualmente. Eu acho que a morte espiritual na vida de um homem é terrível. Uma vez já aconteceu isso comigo, de quase morrer espiritualmente. Eu falo para vocês, irmãos, é a sensação pior do mundo. Parece que você fica oco por dentro, parece que você não tem osso, não tem órgão, não tem músculo, não tem nada. É só a pele. É como se fosse aquele boneco João Teimoso, né, que só tem ar dentro. É o que eu estava me sentindo. Mas graças a Deus, eu abri os olhos a tempo, né? Eu pedi ao Senhor que me enchesse novamente do Espírito dele, graças a ele me encheu, me renovou, e hoje eu faço o que ele quer na minha vida. Várias vezes eu tento fazer da minha vontade, as minhas vontades, mas primeiro eu chego, Senhor, eu gostaria de ter isso, gostaria de fazer aquilo, mas é da sua vontade? Está no momento certo? Está na hora certa? Ele me responde. Claro que ele responde, né? Ele nos responde. E a gente sente que é o momento certo, que é a hora certa, porque Deus ele dá um sinal, assim, como se fosse um sinal verde do trânsito. Né? Tem lá o sinalzinho vermelho, que é para você parar. Aí tem o amarelinho, que é para você prestar atenção, ficar alerta lá, tal. Quando dá o verde, você vai. É isso que Deus faz na nossa vida. Ele tem um sinal de trânsito na nossa vida. Né? Tem um momento de parar, tem um momento de ficar atento e tem um momento de partir. Né? E aí ele me deu esse sinal. E tem acontecido assim coisas tremendas na minha vida, pastor. Muita coisa tremenda mesmo. Se eu falar aqui, eu vou ficar aqui o resto da noite, do dia, da semana, só contando meus testemunhos, que eu tenho vários testemunhos na minha vida em relação a fazer a vontade de Deus. Né? E quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, a nossa vida ela muda por completo. Né? Tem a passagem aqui em Mateus 6,10 que nos ensina como que a vontade de Deus tem que prevalecer nessa vida, nessa terra, né? Que é a oração do Pai Nosso, né? Na oração do Pai Nosso que Cristo nos ensina
a fazer a vontade do Senhor, de estabelecer a vontade de Deus aqui na terra, né? Que ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus aqui na terra tem que ser igual à vontade de Deus lá no céu. Né, pastor? É assim que tem que ser a nossa vida. Nós precisamos estabelecer a vontade de Deus aqui na terra, assim como é no céu. E isso, quando a gente fizer isso na nossa vida, irmão, irmã, acredito que a sua vida vai mudar. Vai mudar para melhor. Né? Eu tenho eu falo muito, né? Eu já compartilhei uma vez nas redes sociais uma frase que eu acho que eu criei isso assim do nada, veio um estalo na minha mente, que diz assim: não compartilhe os seus sonhos com aqueles que não sonham os mesmos sonhos que os seus, porque o sonho dele é que o seu sonho se torne um pesadelo. Né? E eu trazendo para a nossa mensagem no dia de hoje, que é assim, eu vou adaptar, né? Que não compartilhe a sua vontade com as pessoas que não têm a mesma vontade que a sua, porque a vontade dele que a sua vontade se torne um desastre. Né? Então compartilhe a sua vontade com Deus. Não compartilhe com pessoas que não têm os mesmos sonhos que os seus, que não têm as mesmas vontades que as suas. Porque, como eu falei, a vontade dela e o sonho dela, que o seu sonho e a sua vontade se tornem um pesadelo e um desastre. Amém, pastor? Então, para completar, né, para finalizar, né, como eu falei, vou pegar um ganchinho aqui da pregação de domingo, né, lá em Isaías 1:19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, para a gente comer o melhor dessa terra, melhor fazer a vontade de Deus e obedecer. Amém? Obrigado, Amém. pastor. Top demais, amigo. Eu estava aqui escutando você e Deus estava me trazendo Abraão à mente. Né? Um dia ele fez uma proposta a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, sai do meio do teu povo, para uma terra que eu ainda te mostrarei. E você vê que é algo muito desconfortável. Você sair da sua terra, do meio do teu povo, e você vai para um lugar que você ainda não sabe nem onde é. Né? Mas Abraão, ainda assim, o nosso pai na fé, né? Ele optou em se deixar a vontade de Deus estabelecer. Né? Isso é interessante, né, na história de Abraão. Como o senhor falou, né, ele saiu assim do lugar que ele estava estabelecido, tinha tudo, né? Ele chegou assim, ó, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu falei, caramba, vai que eu vou para um lugar que eu não sei onde que é, que eu não conheço. Né? Ele obedeceu uma vontade de Deus na vida dele. E isso aí, Alex, de repente você pode até ajudar os nossos amados com uma pergunta. Talvez esteja alguém pensando hoje. Porque Abraão, nesse momento, ele poderia ter entrado numa crise, num momento de dúvida e achar assim: apartai-vos de mim, Satanás. Verdade. É. E muitas vezes Deus está falando conosco e a gente ainda não consegue discernir se é mesmo Deus e se eu devo fazer a vontade a qual eu estou escutando. Sim, verdade. E aí os nossos irmãos às vezes podem dar: Alex, como é que eu faço para me entender essa vontade de Deus? Eu creio o seguinte, quando você estiver fazendo a vontade de Deus, que Ele falar com você, primeira coisa, não pode ter dúvida. Porque eu falo que a dúvida gera incredulidade. A incredulidade gera desobediência, a desobediência gera morte. Então, quando você começar, se Deus começar a falar na sua mente, você sentir paz no seu coração, no seu espírito, principalmente no espírito, porque o coração engana o homem. O coração é enganoso. Mas se o seu espírito realmente está em paz, né, aí sim você é a vontade de Deus. Agora, se Deus começar a falar com você, cara, será? Ai, meu Deus, e agora? É ou não é? Se você começar a gerar dúvida na sua mente, você já passa a não crer mais.
Você começa a não acreditar, será? Não, isso aqui acho que não é de Deus, não vou acreditar nesse negócio, não. Aí Deus fala de novo para você, você vai lá e desobedece a Ele. Você faz totalmente diferente daquilo que Ele queria. Aí você já desobedece o que Deus tem para você e acaba acontecendo o quê? A morte. Amém. Então, Alex, assim, eu acho que a gente já vai entrar para um outro curso aí, que eu acho que é intimidade, Isso aí, né? A isso gente já aí. vai entrar por um outro tempo, porque quando a gente é íntimo, a gente conhece a voz, Sim, a sim, gente conhece o jeito, sim. não é isso? É como Cristo falou, né? A questão eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz. Então, se você, a ovelha, ela é assim, ela é bem, quem conhece a ovelha, ela é bem quietinha naquele cantinho dela ali, tal. Mas quando o pastor faz um sinalzinho, ela sai correndo para ele, em direção a ele, né? E é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser como ovelhas atentas à voz do Senhor, a conhecer a voz do nosso pastor, né? Do nosso bom pastor que é Cristo. E que isso só tem quem tem intimidade com Ele, né? Por exemplo, o senhor, né, conhece a voz da sua esposa muito bem. Ela pode falar lá do outro lado, você vai conhecer a voz dela, porque você tem intimidade com ela. Agora, se você não tem intimidade com ela, ela vai chamar, quem que tá me chamando? Quem é? Quem é? Não sei. Isso acontece na nossa vida. Se você não tem intimidade com o Senhor, Ele vai te chamar e você não vai ouvir, você vai fingir que não está ouvindo. Aí quando você ouvir que conhecer, pode ser tarde demais. Vai achar até que é uma voz do inimigo. Que é a voz do inimigo, né? Que é aquela história, né? Que fica o anjinho de um lado e o diabinho do outro. Aí fica, vai ou não vai? Vai ou não vai? Né? Como diz o saudoso Júnior não, o Nunes, né? Tem uma história engraçada dele que, uma entrevista ele dando no futebol lá, no final do jogo lá do Flamengo. Júnior, ô Nunes, conta pra mim como é que foi aquele drible. Ah, eu fui, não fui e acabei fundo. Isso que acontece com a gente. Vai, não vai, acaba fundo. É no fundo lá do poço. Vai no fundo mesmo. Vai lá no fundo. Então, irmãos, tenha intimidade com o Senhor, né? Que você vai entender realmente qual é a vontade para a sua vida, né? Que é a vontade dele. Então, como eu falei, a nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade do Senhor e os nossos sonhos têm que estar alinhados com os sonhos do Senhor. Às vezes as nossas vontades nos enganam, mas a vontade de Deus não. Às vezes os nossos sonhos nos enganam, mas os sonhos de Deus não nos enganam. Amém, pastor? Legal. A gente vai ver nessa história de Abraão, né, Alex, que ele obedece essa voz, esse chamado, e ele vai com seu sobrinho Ló, né? Isso aí. E chega um determinado momento que eles vão ter que cada um seguir o seu caminho, o seu destino. Isso. E ele fala assim, Ló, escolhe o caminho qual que você vai. Ló escolheu ficar perto da cidade, que é mais parte, confortável. né? Sobrou o deserto para Abraão. Ah, é verdade. Sobrou. Mas você vê que quando você ainda está debaixo da vontade de Deus, até no deserto você prospera. Sim, verdade. Não é isso? Sim. Então é o que a gente precisa entender hoje. Essa questão da vontade de Deus. Alinhar a vontade de Deus. Ou melhor, alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Deixar que a vontade de Deus se estabeleça sobre a nossa vida. Através de um relacionamento. Através de leitura da palavra. Através da oração. Através de momentos, né, a qual a gente tem criado, como este canal aqui, que é um momento de você estar se aprofundando, de você estar tirando suas dúvidas, de você estar crescendo debaixo dessa vontade de Deus. Porque é como nós falamos, que Romanos nos fala, né? A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E é essa vontade que Deus quer estabelecer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Né? Eu falo sempre, Deus não tem prazer no nosso sofrimento, na nossa dor. Ah, mas ainda a gente passa por isso, muitas vezes passa. Mas o Senhor não tem prazer nisso. Ele quer que a gente, às vezes, atravesse por um determinado momento de adversidade, mas rompa com aquilo, cresça com aquilo e viva momentos de prosperidade. Essa é a vontade de Deus para a gente. Para que a gente viva nessa ausência de necessidades, né? Deus nos criou para que a gente comesse o melhor dessa terra. Eu falo sempre lá em casa, Alex, que se ainda não estamos comendo o melhor dessa terra, a culpa não é de Deus. Não. A culpa é minha, porque eu ainda não entendi. Verdade. Então eu preciso entender
que Deus, quando me criou, Ele já estabeleceu um propósito para a minha vida. E a vontade e esse propósito precisam se alinhar. Eu preciso estar debaixo desse propósito e cumprir esse propósito, né? Eu falo sempre, Alex, que por muito tempo, eu lutei muito acerca até do meu pastorado. Tentei ser outras coisas. Verdade. Você queria fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus era que você, né, que o senhor fosse pastor. Exatamente. Quando eu entendi, que eu conversei com o Senhor e pedi para Ele, então, me dar mais uma oportunidade, que eu ia cumprir aquilo que Ele tinha comissionado para mim. E esses dias eu estava até conversando com um discípulo, falei assim, se eu soubesse que ia ser tão bom assim, eu já tinha feito isso há mais tempo. É porque a gente, às vezes, é Verdade. cabeção mesmo, Cabeção, acaba desculpe quebrando a a cara, né? expressão, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Mas o melhor jeito é o jeito de Deus. Verdade. A gente quer fazer sempre aquilo que é mais fácil pra gente, né, pastor? Que é mais agradável, mais cômodo, sem fazer força, sem esforço nenhum. Na verdade, a gente é bem acomodado, né? A gente quer ter o conforto, né, da facilidade e não quer ter trabalho, né? E às vezes isso nos atrapalha muito, né? Como o senhor falou, eu queria fazer outras coisas, na minha vontade eu queria ser isso, mas aprove a Deus que a vontade dele era que eu virasse pastor e, né, como o senhor falou, se eu soubesse que era tão bom, eu teria feito isso há mais tempo, né? E às vezes a gente pensa assim, se eu soubesse que esse negócio era tão bom, eu tinha feito há mais tempo. E por que você não experimentou naquela época, então? Né? Não fez aquilo que Deus mandou desde o início? Né? O que Deus falou para Adão e Eva? Rapaz, vocês vão ficar aqui, eu quero que vocês façam isso, cuida daqui, pode comer de tudo que tiver aqui. Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. Essa vocês não mexem, né? Então, a vontade de Deus era que eles cuidassem de tudo, né? Mas ali, não mexe ali. Se mexer ali, o negócio não vai ficar bom, né? E foi o que aconteceu. Eles desobedeceram, não fizeram a vontade de Deus, né? E acabou acontecendo agora esse transtorno todo aí na nossa vida. Aí. Vou dar um conselho aqui para os nossos irmãos, então. Vai lá, pastor. Vamos ficar debaixo da vontade de Deus, para se quando a gente chegar naquele grande dia, a gente encontrar Adão lá, a gente vai ter que ter uma conversa séria com ele, né? Porque ele quase que estragou o negócio todo. Eu gostaria de conversar com a Eva. Eu assim, Eva, o que passou na sua cabeça naquele momento que você olhou a árvore lá e quis comer? Não, nós vamos deixar a Eva para as meninas. E a gente vai pegar. A gente vai ficar com Adão ali. Mulher com mulher se entende, homem com homem se entende, né? Então, pastor, para finalizar, só voltando lá em Isaías 1,19, né? Se quiserdes, ou seja, se tiveres vontade, e me ouvirdes, ou seja, ou me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Amém? Agradeço a oportunidade, né? Queria deixar um abraço aí para os irmãos. E continue, cara. Continue fazendo a vontade de Deus, que vai ser o melhor para você. Amém? Uau, que tempo, que palavra, que bate-papo edificante demais, gostoso demais. Passa tão rápido esse tempo, né? Mas nós louvamos a Deus, né, por tudo que Ele conversou conosco aqui durante esse tempo. Eu creio com toda a minha força que Deus está no meio de nós, está nos direcionando, Ele quer que nós venhamos a crescer e crescer nele, debaixo dessa vontade que foi ministrada aqui nessa noite. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Alex, que trouxe, né, esse recado aí para a gente, foi um portal de Deus nessa noite para a gente. Eu queria agora estar orando com você. Queria abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar a sua família. Você pode colocar a mão sobre o seu coração, você pode fechar os seus olhos. Vamos orar. Pai de amor, nós louvamos o teu nome e te engrandecemos, Pai, porque tu és bom e bom em todo o tempo. Obrigado, Pai, por essa palavra que veio dos céus para a nossa vida nessa noite, Senhor. Que tempo bom, que tempo prazeroso, Senhor. Pai, nessa noite nós entendemos que a tua vontade, Pai, é a melhor e que nós devemos estar debaixo dessa vontade.
Ainda que às vezes, Pai, não seja a nossa vontade, não seja o nosso querer. Mas nos ajuda, Senhor, a romper com o nosso limite, com o nosso eu, com o nosso orgulho, a romper, Pai, com as coisas que nos prendem aqui na terra, e que possamos sim, Senhor, caminhar debaixo dessa vontade, Deus. Pai, vai de contra, Pai, a vida dos teus filhos e filhas. Esses, Pai, essas que nesta noite nos escutam, Pai. Que a tua palavra possa chegar a eles como um bálsamo nessa noite, como uma bússola que vai os guiar nesse tempo, Senhor. Que a tua vontade, que está escrita no livro de Romanos 12:2, se estabeleça sobre a vida dos nossos irmãos. A tua vontade boa, a tua vontade agradável e a tua vontade perfeita, Senhor, se estabeleça sobre a vida de cada um deles, sobre o lar, sobre a família de cada um, Deus. E nós, como ministro do Evangelho, como pastores, Pai, a qual o Senhor nos chamou, Senhor, abençoamos também a vida deles, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, querido, a sua vida, a sua casa, a sua família. Foi muito bom estar com você mais uma vez aqui nessa noite. Lembrando que toda segunda-feira, esse mesmo horário, às 19h30, iniciamos a nossa rede de homens aqui na Comunidade Vida. E você, chame outras pessoas para fazerem parte desse tempo. Convide seus amigos. Aquilo que é bom para você, você não pode reter. Você não é ponto final, estação daquilo que Deus tem trago à sua vida. Você é um canal, e um canal da bênção de Deus. Então faça esse canal fluir e chegar até outras pessoas, tá bom? Então na próxima segunda-feira estaremos juntos aí, no mesmo horário, no mesmo canal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Em tua presença eu vou, seguindo os teus passos, mas às vezes os ventos vêm pra me fazer parar. Mas eu sei quem me chamou, que por mim se entregou. Teu amor me sustenta, eu não vou duvidar. Sobre as águas eu vou andar. Mesmo que tudo me pareça estranho, eu sei que nada vai mudar teus planos pra mim, Jesus. Pra mim, tua graça vem me alcançar e traz de volta em minha esperança. A noite inteira eu posso até chorar, mas eu sei que a alegria vem quando o sol raiar. Mas às vezes os ventos vêm pra me fazer parar. Mas eu sei quem me chamou, que por mim se entregou. Teu amor me sustenta, eu não vou duvidar. Sobre as águas eu vou andar. Mesmo que tudo me